Meu convidado a pensar o Brasil é o professor e cientista político Carlos Melo. Professor, seja bem-vindo aqui ao Pensando o Brasil. Muito obrigado, Piotr. Grande prazer rever você e poder discutir contigo e com a nossa assistência os problemas do Brasil. Professor, o senhor me permita que, embora possa parecer capciosa a primeira pergunta, não é essa a intenção, mas eu não posso deixar de lhe fazer a seguinte pergunta e vou direto a ela. Em que país nós estamos vivendo hoje, depois de tudo que passamos desde os anos 80? Olha, em primeiro lugar, nós estamos vivendo num país que faz parte de um mundo já muito confuso, né? O Brasil tem problemas sérios e problemas que fazem parte das suas escolhas erradas. Mas é necessário, antes de tudo, compreender que o mundo que nós vivemos é um mundo muito mais complicado do que há 10, 20 anos, né? O mundo de 20 anos atrás ele crescia, o mundo ele parecia ter perdido fronteiras, a liberdade, a mobilidade, a autonomia de cada indivíduo crescia muito. Nós não tínhamos desacertos como temos hoje, a eclosão de novos tipos de populismo como nós temos hoje em vários lugares do mundo. Não sonhávamos, né? Só os cientistas mesmo diziam isso, mas o homem comum não pensava nisso, que você pudesse ter epidemias, doenças transmissíveis como nós vivemos hoje. Então, é um mundo muito confuso e o Brasil faz parte dele. Agora, dentro deste contexto, o Brasil tem feito más escolhas, né? O Brasil não tem compreendido, primeiro, esse mundo, né? O Brasil tem se fechado, o Brasil tem se voltado para si, ao invés de se abrir para esse mundo com problemas e tentar, junto com o mundo, encontrar algumas soluções. Então, é um país que tem perdido muito em termos econômicos, mas tem perdido muito também em termos de credibilidade internacional e de autoconfiança, né? A nossa autoestima ela tem declinado muito nos últimos anos. Não é do último ano e meio apenas, é de mais do que esse ano e meio, mas nesse ano e meio tem até se acelerado um pouco mais. Então, o Brasil que nós vivemos é um Brasil com uma série de problemas, alguns seus e alguns em virtude do mundo que vivemos. O senhor acha que nós ainda somos um povo tentando buscar a sua identidade dentro desse mundo diferente e confuso, conforme o senhor usou a expressão? Aliás, eu achei muito feliz, porque não somos só nós os problemas hoje, né? Nós não temos, obviamente, os nossos problemas, mas temos uns problemas internacionais que afetam a todos. E não estou falando apenas da pandemia, não, estou falando de outras escolhas políticas e econômicas do mundo também. Nós estamos nessa busca incessante ainda por uma identidade, porque, se o senhor me permite, nós tivemos a alternância de poder, a polarização PT-PSDB que tínhamos lá atrás, ambos ocuparam o poder. Hoje não é nenhum desses que está ocupando o poder. Mas nós fizemos as experimentações. Escolhemos um partido, um programa de governo, mudamos, ou seja, o brasileiro não deixou de tentar, de buscar o novo, buscar uma alternativa. Esta, neste momento, não é uma busca também, embora possa ter problemas aqui e ali, dependendo da análise, mas não continua sendo uma busca? Continua e talvez a grande questão a te responder é o seguinte: quando não foi, né? No caso do Brasil, quando não foi? Para que você tenha apenas uma ideia muito, muito simples do quanto nós somos jovens, democraticamente falando, o primeiro presidente da história democrática do país, eu não estou falando da Primeira República, né, que vai até 1930, porque lá você não era um país democrático, 2,3% só da média da população votava, era uma oligarquia, né, comandada por elites econômicas regionais. Na história realmente democrática do Brasil, com grande votação, mobilidades, etc.,
liberdade de expressão. O primeiro presidente da história do país que recebeu a faixa do seu sucessor, eleito, e passou a faixa para o seu sucessor, igualmente eleito, foi em 2010 o presidente Lula. Você pode dizer, não, mas o presidente Fernando Henrique, ele recebeu a faixa do Itamar. O presidente Itamar, ele era vice do Collor. O presidente Collor, ele recebeu de José Sarney, que não foi eleito diretamente. O presidente Lula recebe de Fernando Henrique e passa para o presidente Dilma. A presidente Dilma não passa faixa, porque ela sofre um impeachment. O presidente Bolsonaro não recebe a faixa, portanto, de alguém que tenha sido eleito como titular. Ah, mas o vice foi eleito. Mas, veja, o vice já é a expressão de um problema. Houve um problema ali. Itamar e Michel Temer, né, são vices e tudo mais, mas não era para ser eles. Na normalidade, seria Fernando Collor e seria Dilma. Então, o primeiro presidente que recebe a faixa de um eleito e passa a faixa para um eleito foi o Lula, em 2010. Nós estamos falando aqui, né, de uma década. É muito pouco. Se você olhar para o caso norte-americano, que acaba sendo o grande caso, né, o grande benchmark para a democracia mundial, nós estamos falando, né, de um processo de 230 anos, quase, né, ou mais, 230 anos. Você pode ter tido problemas, você pode ter tido presidente assassinado, você pode ter impeachment, etc., mas a normalidade se deu. Né? Barack Obama recebeu a faixa de George Bush, que recebeu a faixa de Bill Clinton, que recebeu a faixa do Bush pai, que recebeu a faixa do Reagan, e assim foi. Né? E assim será. No nosso caso, você sempre teve uma série de abalos. Então, do ponto de vista político, nós estamos sempre tentando nos encontrar. Estamos sempre dizendo, agora vai. Agora vai. Sempre com a esperança de que agora chegou a hora de engatar uma quinta marcha, não é? E ir embora. Mas a coisa não tem se dado assim. E na economia também. Na economia nós crescemos e falamos, agora vai, agora o Brasil é o país do futuro, tal, né? Coloca-se o Cristo, né, na capa da grande revista mundial, decolando, mas não foi voo de galinha, não é? Uma expressão que é cara a você, inclusive. Sim. Não saiu do lugar. Então, a gente vive esse processo já há muito tempo. Né? E chega em alguns momentos como esse, por conta de tudo, vem uma certa desolação, vem um certo mal-estar. Eu digo para você que, assim como no mercado de trabalho, você tem aqueles sujeitos que pararam de procurar emprego, né, chamado desalentados, né? Também há, no mundo econômico, no mundo político brasileiro, um grande desalento. Será que não tem jeito? Eu sempre quero crer que tenha, mas esse desalento ele é absolutamente compreensível e justificável. Professor, você não acha que nós sofremos com falsas polarizações? Eu vou usar uma expressão que está muito na moda, muito recorrente nos últimos tempos. O país está polarizado. Mas uma polarização clássica filosófica, se o senhor me permite aqui só dar um exemplo, por exemplo, quem defende a diplomacia radicalmente e quem acha que tem que usar a força, ou seja, que vai à guerra. Essa talvez seja o maior exemplo, talvez é o maior exemplo que se usa numa escola, foi o que eu aprendi, inclusive, lá nos primeiros anos de escola, quando o professor tentava explicar qual era exatamente uma polarização. Óbvio que há outras, mas aqui normalmente a polarização sofre com a influência ou a contaminação de a defesa do seu candidato no poder. Se eu pegar o caso americano que o senhor fez menção há pouco, a exceção de Trump, que não é exatamente um republicano clássico, eu tinha programas de governo republicanos e programas de governo democratas. Eles são muito distintos, dá para entender o que é uma coisa e uma outra. Se você colocar no escuro e só entender o que cada um fez, você vai saber o que é democrata e o que é republicano. Tirando Trump, que tem um outro posicionamento, talvez seja uma reinvenção do republicanismo americano.
Mas eu não tinha essa dubiedade em relação a essas polarizações. No Brasil, parece que tudo é polarizado, mas filosoficamente nada é polarizado. Então, eu não tenho uma defesa de uma ideia que, por acaso, se contraponha à outra. É sempre do seu eu que está no poder naquele momento. A gente viu isso claramente com os petistas, a gente pode ver isso agora, nesse momento do governo Bolsonaro. Isso não atrapalha a compreensão do que nós somos e para onde queremos ir? E aí, obviamente, nada avança como gostaríamos que avançasse, para ir exatamente nisso que o senhor disse há pouco. A gente acha que agora vai e depois não necessariamente vai por inteiro? Eu concordo com você, só para corroborar com o caso americano. Há uma frase que se desenvolveu ao longo do tempo nos Estados Unidos que dizia nada mais parecido com um republicano do que um democrata no poder. Não é? Porque o que você tinha ali? Você tinha a continuidade dos interesses nacionais. Quer dizer, republicano ou democrata, os interesses norte-americanos são os interesses norte-americanos. Você tinha uma tensão muito grande com a economia, você tinha ali uma certa prevalência do sistema democrático, dos valores da democracia. Não é? E eu concordo com você, o Donald Trump significa um abalo nesse processo. Né? No Brasil, esses valores todos, eles não se consolidaram. Veja, a Constituição norte-americana ela é de 1787. Nós estamos na nossa 7ª Constituição, tendo sido a primeira outorgada pelo imperador, em 1924. Né? Nós não tivemos, por exemplo, continuidade constitucionais. E na última Constituição, que tem muitos méritos, mas tem muitos defeitos. Né? Por exemplo, tão era difícil ali o pacto, o acordo, que se estabeleceu um grande empate. Tudo foi para a Constituição. Teve que surgir um centro chamado Centrão, altamente fisiológico, para estabelecer equilíbrio ali na nossa Constituição. O Centrão é nosso equilíbrio, levando-se em conta o que a Constituição está empatada, é isso? De certa forma, eu me refiro ao Centrão lá do Sarney. Sim. Né? Mas antes do Sarney, nós tivemos entre 45 e 64, nós tivemos um antigo PSD, que era uma espécie de centrão. Olha que interessante essa frase que eu vou te dizer, ela é do Tancredo Neves, que foi do PSD. Ele dizia o seguinte: entre a Bíblia e o Capital, o PSD fica com o diário oficial. Agora, não é o centrão que é o nosso equilíbrio, é o fisiologismo que é o nosso equilíbrio. Então, o fisiologismo ele acaba com as questões programáticas, ele acaba com as questões políticas, filosóficas, etc. Tudo fica ali numa massa fisiológica. Com os interesses de Estado, para citar o que o senhor fez menção agora em relação aos americanos, independentemente se democratas ou republicanos no poder, é isso? Sim, sim. Então, veja, nós temos esse problema. No período da polarização, entre aspas, PT e PSDB, era exatamente o que você disse. Porque qual a grande diferença entre PT e PSDB? Qual foi, a exceção da presidente Dilma, que saiu bastante do script, qual foi a enorme diferença? Eu, sinceramente, eu acho que houve uma continuidade. Aliás, o Brasil, até recentemente, ele vinha numa continuidade. Qual é o desafio do presidente Sarney? O desafio do presidente Sarney era não voltar atrás, era consolidar a democracia. E ele fez. Qual o desafio do presidente Collor? O presidente Collor teve um papel importante. Eu tenho um livro crítico escrito sobre o presidente Collor, mas ele teve um papel importante. Dizer que o Brasil precisava se abrir para a modernidade foi muito importante naquele momento. Sim. Foi uma tarefa histórica. Quando ele fala que os automóveis nacionais eram verdadeiras carroças e tudo mais, aquilo foi um tapa em interesses já muito consolidados no Brasil. Né? Veio o período Itamar, Fernando Henrique, que o desafio era a estabilidade econômica,
acabar com a inflação, que era uma chaga. Eu e você, que temos idade para isso, nos lembramos. Sim. E depois, estabelecida a estabilidade, veio o momento de alguma tentativa de distribuição. E o presidente Lula, de fato, fez sem mexer com a estabilidade, sem mexer com a ideia de modernidade, sem mexer com a democracia. Houve uma continuidade. A presidente Dilma não percebeu a sua tarefa histórica. A tarefa histórica da presidente Dilma era dar continuidade a isso. Era a agenda, por exemplo, da produtividade, do aumento da produtividade. Era a agenda da educação, era a agenda de grandes investimentos na nossa infraestrutura. E a presidente Dilma imaginou que ela pudesse fazer aquilo sozinha, sem recorrer à iniciativa privada, por exemplo. Né? E trocou os pés pelas mãos. E de lá para cá, o presidente Temer, num determinado momento, ele tem uma agenda que é tentar colocar o trilho, o carro, o trem sobre o trilho novamente. Né? Teve muita dificuldade, porque ele era a expressão do centrão, né, do fisiologismo, etc. E eu sou sincero, eu não consigo ver qual desafio histórico, afinal de contas, contra qual inimigo, né, o presidente Bolsonaro quer, de fato, se defrontar. Porque a mim me parece que ele fica criando inimigos imaginários. Falar de comunismo, falar dessa coisa toda, não se trata, os nossos problemas não são esses. Nós voltamos para aquela agenda do desenvolvimento, nós precisamos crescer. Nós precisamos crescer com educação, nós precisamos crescer com saúde, com segurança. Nós precisamos de investimentos, nós precisamos de preservação do nosso grande patrimônio ambiental, nós precisamos disso tudo e não ficar numa guerra fria, démodé, ultrapassada, entendeu? Buscando inimigos de ocasião. Então, eu concordo com você. Não é uma polarização, de fato, programática. Não é? Eu tenho aqui um perfil de mais Estado ou menos Estado. Eu tenho aqui um perfil de mais liberdade, menos liberdade. Não é exatamente isso. São inimigos imaginários. Agora, para entrar na questão da diplomacia que você citou, bom, nós só não vamos para esse perfil mais radical e, por exemplo, pensar em aventuras em relação a alguns dos nossos vizinhos, porque a política no Brasil não permite. Você tem elites no Brasil, tanto no campo militar quanto no campo parlamentar, quanto no campo empresarial, que não permite. Mas você sabe muito bem que tem louco para tudo hoje no Brasil. E isso não é um avanço da sociedade brasileira? Tentando olhar o copo meio cheio agora, professor, porque eu vou pegar o caso do presidente Lula e também do presidente Bolsonaro. Eu tenho um corpo de ministros ali ao redor do presidente que, se eu olhar historicamente para o perfil tanto do Lula quanto do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Lula e do presidente Bolsonaro, eles pensam completamente diferente. Quando o Palocci assumiu o Ministério da Fazenda, então Ministério da Fazenda, aquilo era a continuidade econômica de um governo neoliberal que os petistas reclamavam e que Lula nunca entendeu, mas deixou trabalhar. O Palocci tinha carta branca. Aliás, eu vou me lembrar de um fato que chama muita atenção. O Palocci aumentou o superávit primário. Era a primeira coisa que os petistas reclamavam na política de Pedro Malan, porque, obviamente, superávit primário, guardar mais dinheiro, investimento em social e tudo mais. E foi exatamente isso que o Palocci fez, ou seja, contrariando todo o discurso do presidente Lula. Se eu olhar, por exemplo, o perfil do presidente Bolsonaro, sempre foi até estatizante, ele não tem nenhuma lógica com o Paulo Guedes, a lógica econômica do Paulo Guedes, o mesmo do ponto de vista do ministro Tarcísio, essas coisas da ministra da Agricultura, que quer fazer negócios com a China, quer fazer negócios com qualquer outro país, quer fazer negócio, quer vender o produto agropecuário brasileiro. O corpo de ministros faz parte dessa elite que, digamos, avançou mais do que, por exemplo, o protagonismo do presidente da República, seja ele quem for? Eu acho que, em parte, sim. Claro que você não pode falar que todo o ministério é assim, porque nós temos exemplos que são absolutamente opostos aos que você deu.
Eu digo mais, no caso do... Você citou a questão da estabilidade do caso do Palocci, tem mais. A base do PT brigou com o Palocci por conta do Sim, Bolsa Família. Por conta do Bolsa Família, sim, que o Bolsa Família era uma política é, localizada entre os que mais precisavam. A base do PT sempre propugnou políticas universais, né? igual a todos. No caso ali, o Palocci, a equipe do Palocci, ele vem com uma política focada. Ó, nós vamos dirigir os nossos recursos com foco, para quem de fato precisa. E houve briga ali também, houve muita divergência. O governo comprou, o presidente Lula, no final de contas, se convenceu disso, e o processo foi em frente. Agora, eu tenho... Essa discussão tem sido muito rica e tem sido muito frequente. Eu tenho dito no Brasil o seguinte: quando se fala as instituições no Brasil funcionam, aí eu falo assim, calma lá. Você está falando o quê de instituições? Se você estiver falando de sistema carcerário, não. Se você estiver falando de sistema judiciário, não. Você não pode pegar o caso de uma única comarca para dizer que todo o sistema judiciário no Brasil funciona. Se você estiver dizendo do sistema político, também não. Até porque, se as instituições funcionassem, nós não chegaríamos no ponto que chegamos. Tá? Agora, o que acontece é que o sistema de freios e contrapesos, e freios, o sistema de checks and balances, como dizem os americanos, esse sim está funcionando. Esse está, de alguma forma, cerceando qualquer possibilidade de medidas mais radicais. E o sistema de checks and balances, eles não vem só dos três poderes, do legislativo, do executivo e do judiciário. Vem também das elites, né, que estão na sociedade, que estão no parlamento, que estão entre os militares, que estão na universidade, que estão, em parte, no ministério. Então, eu acho que, do ponto de vista desse sistema de checks and balances, tipo assim, vamos manter aqui uma certa moderação, eu acho que houve um avanço, sim, na sociedade brasileira. Eu concordo com você. Essa parte do copo cheia, nós temos que reconhecer, porque se não houvesse isso, a gente já teria ido para um outro caminho, ou para o descaminho. e para não perder esse avanço, a gente não tem hoje, talvez, eu acho que talvez seja a maior polarização brasileira hoje, é o que eu chamo de protagonismo exagerado versus responsabilidade consciente. Porque não raro a gente tem excessos. Excessos, sejam verborrágicos ou não, ou por medidas concretas ou não, que venham do executivo, do legislativo, e o judiciário nesse momento está em foco. Eu nunca vi um debate sobre o papel do Supremo Tribunal Federal, e eu vou pegar só a parte dos juristas mais equilibrados, os quais eu tenho visto com muita frequência. Eles têm, às vezes, posições muito diferentes sobre a posição do Supremo, de exageros. Como é que a gente contém possíveis exageros? Não sei se o senhor concorda que há exageros, mas, enfim, para a gente não perder esse avanço que já tivemos na sociedade, de conseguir achar meios termos ali e evitar justamente problemas que tivemos no ano passado com exageros, justamente com medidas completamente fora do eixo. Olha, eu concordo que há exageros e gosto muito da expressão que você usou desse protagonismo exagerado. Eu acho que há mesmo um protagonismo exagerado de vários atores, vários. Eu diria para você que há inclusive, há uma fragmentação muito grande, né? Tem muita gente falando de tudo, sem saber exatamente do que está falando. Agora, isso para mim, Piotr, nós já no passado conversamos longamente sobre isso, por conta de um trabalho que você fez. Isso, para mim, é sinal da grande crise de liderança política que nós vivemos. Por quê? Porque quando você fala desses protagonismos exagerados, né, você está dizendo o seguinte: não tem lideranças capazes de segurar esse protagonismo. O sistema tende à fragmentação e à dispersão. Você precisa de lideranças. Eu não me refiro ao demiurgo. Eu não me refiro ao Dom Sebastião, que voltará, etc. Tal. Eu me refiro a um conjunto de lideranças que tenham
visão de futuro e que saibam conduzir o processo. Nós já tivemos isso no país em vários momentos. Nós tivemos isso certamente no Império, nós tivemos na Primeira República, nós tivemos isso mais recentemente na transição do regime militar para a democracia. Nós tivemos lideranças assim. Nós perdemos isso. Não foi só no Brasil, novamente, no mundo todo. Se você olhar para a Europa, se você olhar para as lideranças, os presidentes, por exemplo, no continente europeu, se você olhar para 30, 40 anos antes, você tem vontade de chorar. Quando você olha, por exemplo, para a França, você teve ali o Giscard d'Estaing ou o presidente socialista, o Mitterrand. Se você olhar para a Inglaterra, Boris Johnson, não é? Você tinha Margaret Thatcher, com seus defeitos e com a sua grandeza. Se você olhasse para a antiga União Soviética, você tinha um sujeito que a história ainda não fez justiça, que era o Gorbachev, Mikhail Gorbachev. Hoje você olha para o Putin. Né? Se você olha para os Estados Unidos, você teve Ronald Reagan e Bill Clinton, não é? Mas hoje você olha para o presidente Trump. Então, você teve, no mundo inteiro, uma queda da qualidade de liderança política que é expressa pelos presidentes da República, mas não só por eles. Uma elite política capaz de conduzir processos. Nós entramos num vale, né? Decaiu muito, nós entramos num vale. A nossa esperança é de, nesse processo todo, sem que a gente perceba, ou perceba muito pouco a cada dia, é que novas lideranças se consolidem aos poucos. E, de fato, se você olhar para prefeitos, você tem uma leva nova de prefeitos que surgiu e uma que há de surgir agora com as eleições. Você tem governadores de vários partidos, do sul ao norte do país, que ganharam protagonismo, e não esse protagonismo exagerado. Né? Você tem no Congresso Nacional jovens que têm se colocado muito bem, né? Jovens mesmo de idade, e você tem outros setores, bem ou mal, tem se formado novamente um alto clero no Congresso Nacional. Não sei se você lembra, nós paramos de usar a expressão baixo clero e alto clero, porque se nivelou tudo muito por baixo. Mas agora tem ressurgido um certo alto clero, capaz de conduzir processos e tudo mais. Então, o que a gente tem que observar é esse conjunto de figuras, de agentes políticos, atores políticos, se ele se consolidará numa nova elite dirigente e conseguirá reconstruir a ideia de liderança política. Porque, senão, você está absolutamente certo, nós vamos para esse protagonismo aí exagerado e esfacelador. Me permita uma última pergunta, porque eu vou ter que colocar um fato recente. Acho que das coisas mais barulhentas que a gente viu no jornalismo, que é a peça inexorável da lógica democrática como nós a conhecemos e nós a compreendemos, é indissolúvel ter um jornalismo forte, e a gente viu a editora do jornal americano, do New York Times, dizendo que o Twitter estava comandando a decisão da redação. O que eu posso lhe dizer, e vou me expor aqui, que como jornalista, o autopreconceito já é ruim. Você começar a sucumbir a preconceitos exteriores, aí o jornalismo está morto. A lógica do jornalismo, não que seja ser rebelde, mas o ceticismo é grande. Você vai até ao fundo a tudo que você vê. A gente está sucumbindo a uma nova lógica das redes sociais. Nós estamos tentando buscar lideranças nessa loucura que se tornaram as redes sociais, ou seja, cancelamento, revisionismo histórico, a pressão, perseguição via as redes sociais, que não permite, por exemplo, que um debate que normalmente, eu estou falando dos anos 80, quando comecei a me educar politicamente, se via ali posições antagônicas, mas acabava o debate, as pessoas iam para casa pensando na posição contrária que lhe foi apresentado. Normalmente tinha avanços, tanto tivemos que nós vimos avanços no país, as coisas avançaram depois do que saímos dos anos 70 e o começo dos anos 80. A gente está sob uma nova ordem pessoal, porque o Twitter, o Facebook ou qualquer outra rede social é o poder na mão de todo mundo?
Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, a crise de liderança a que eu me referi, ela se dá no jornalismo também. Sim. Ela se dá na universidade também. Né? Eu me lembro eu era garoto, eu morava na periferia de São Paulo, né? O sábado à tarde eu pegava um ônibus para ir até o centro da cidade, sabe para quê? Para comprar o jornal do domingo, para voltar lendo o jornal, e eu ganhava a minha noite de sábado, lendo as notícias que só estariam na banca no domingo. Né? E eu me formei ali. Eu li muita gente boa, muita gente de muita qualidade, muita gente. Isso tem desaparecido. Né? Os jornais, hoje a notícia ela é super perecível, a obsolescência da notícia hoje é impressionante. Às vezes parece que não tem nada mais velho do que o jornal de hoje, né? Porque você já viu tudo ontem. Né? Ao mesmo só que naquele momento era interessante. A opinião ela custava muito caro, Piotr. Você imagina que você tinha que ser um cara muito rico para você ter um jornal, produzir um jornal e fazer com que esse jornal fosse impresso e chegasse na casa de todo mundo. Não é? O meio levava a concentração a uma elite e era uma elite também intelectualmente mais bem formada. Não podemos negar isso. Sim. Né? Com a internet, o desenvolvimento tecnológico, e não é o caso de maldizer a internet, não é isso. Você teve uma mudança muito importante. Você teve a popularização. Hoje, você tem um teclado aqui na sua frente, como eu tenho o meu. Você escreve, você publica, alguém vai ler. Alguém vai ler. Nem que seja o seu amigo, mas alguém vai ler. E se você consegue alguma notoriedade, né, você vira influência. Né? Mas você não tem o mesmo preparo, né, que as gerações anteriores tiveram. Né? Só mudou o meio, mas houve uma depreciação do conteúdo, porque você é um cara que tem uma longa estrada, né? Você vai aprendendo, você vai Sim. fazendo, você vai errando, aprendendo com seus erros, vai testando, enfim, vai construindo. Você não senta, de repente, na frente de um computador e começa a expressar as opiniões sobre aquilo que você não sabe. Isso é do veículo que são as redes sociais. O que aconteceu com os jornais? Os jornais começaram a tentar trazer esse fluxo das redes sociais para a sua leitura. Para quê? Para ter cliques, para vender publicidade, para sobreviver. E começaram a achar que trazendo o debate das redes sociais para dentro da redação, você ganharia as redes e ganharia audiência. Não foi verdade. Você simplesmente acabou canibalizando uma boa parte da qualidade que ainda restava do jornalismo. O que tem acontecido agora, mais recentemente, é que esse processo tem sido estudado. Né? Vários autores estudaram esse processo todo. Eu gosto de citar um livro que tem sido muito citado ultimamente, chamado Os Engenheiros do Caos, de um italiano chamado Giuliano da Empoli, né? Que ele vai pegar esse processo na Itália, lá antes das redes sociais, lá no Beppe Grillo, que foi um comediante italiano que se meteu com a política, depois ele se envolve com a internet, cresce, cria-se ali o movimento 5 Estrelas. Isso se irradia pela Europa toda, isso chega nos Estados Unidos, isso chega no Brasil, isso chega em todo esse processo. Né? As redes sociais. Elas estão sendo compreendidas hoje. O jornalismo está tentando se recuperar do baque que sofreu, está tentando se reencontrar, está tentando ser um outro jornalismo. Veja, o que você está fazendo, o que nós estamos fazendo aqui nesse momento, nada mais é do que jornalismo. Só que é um jornalismo que não está nas redes, é um jornalismo de qualidade, é um jornalismo que busca conteúdo. Então, está mudando. Agora, eu concordo que durante um bom tempo, e ainda está muito presente, houve uma certa canibalização dos meios de comunicação, todos, pelas redes sociais. Isso foi muito ruim.
Basta você lembrar do Humberto Eco, que tem uma frase terrível, né, para muitos, mas ela é deliciosa também, sob certos aspectos, quando ele diz que a internet abriu espaço para os imbecis. Né? Eu diria para você que não só para os imbecis, tem muita gente boa que apareceu nesse processo também, democratizou a opinião, mas é evidente que muita gente que não sabia do que estava falando começou a se manifestar e trouxe todo esse processo ruim, que a gente vai sair dele. A frase do Humberto Eco, professor, aliás, um teórico que eu li muito durante o meu tempo na faculdade, ela é eloquente por qualquer ponto de vista que se queira ver. É impressionante, né? Professor, brigadíssimo pela gentileza da conversa aqui no Pensando Brasil. Sempre um prazer falar com você, Piotr. Assim que você me convocar, estou à sua disposição. Brigadíssimo uma vez mais pela gentileza, viu? Até mais. Até mais.